Entre Quatro Paredes. A construção de um sonho, né? Foi um desejo nosso em a gente poder montar um podcast trazendo para vocês o que a gente recebe do nosso dia a dia. Eu sou ginecologista, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Meu nome é Luciana Deister, eu sou ginecologista. Me formei há uns 15 anos, né? Nos formamos, né? Nos formamos. Credo, não lembra não, muito tempo. Muito tempo. Inclusive, hoje a gente se encontra aqui pessoalmente, a gente se fala sempre pela internet, sempre por telefone, mas pessoalmente eu falei, gente, tem uns 10 anos que a gente não se encontra, cara. Tem uns 10 anos, 10 anos. Então a internet, a rede social nos uniu novamente e trazendo assuntos que são sempre recheados de tabus, né? Quando a gente fala de sexualidade, de dúvidas em relação tanto à parte feminina quanto à masculina. Então, a gente resolveu se unir. Uma ginecologista com um urologista, o Rafa também vai se apresentar, para a gente trazer assuntos que têm muito tabu, que dentro, às vezes, do próprio relacionamento, os casais, a parceria, não existe uma troca, porque tem muita vergonha, né, de ser trocado. Então, como nós somos sem vergonha... Nós criamos esse podcast para trazer para vocês e desvendar e tirar muitas dúvidas de vocês em relação ao mundo feminino e ao mundo masculino, né, Rafa? É isso aí. Eu sou o Dr. Rafael, sou urologista e tenho um público essencialmente masculino e a Lu com um público essencialmente feminino. Então, eles não conversam entre si. Exatamente. Então, a gente está aqui para unir esse público Sem tão dúvida. Diferente, mas que fica todo mundo junto, né? Então, a gente precisa... Tem que tirar essas dúvidas. E, antes de mais nada, trazer a importância, né, Rafa, da conversa. Eu acho que eu gostaria de começar o assunto, né, antes da gente começar a nossa caixinha de dúvidas, sobre como é importante a gente expor o que a gente sente. Uhum. Porque senão o outro nunca vai saber, né, Exato. das nossas insatisfações, das nossas satisfações, o que a gente gosta também. Então, eu acho que o diálogo, acho que é fundamental, não só entre quatro paredes, mas para a nossa vida, no nosso dia a dia, com qualquer tipo de relacionamento. E são dúvidas corriqueiras, né? São dúvidas do dia a dia. A gente recebe perguntas, né? Que fala, por que você não conversa com outra pessoa, né? Você tá perguntando para mim, Exato. Né? Tem muito disso, né? Muito. E que tem vergonha. Nossa, assim, algumas pacientes falam assim, pacientes e seguidoras... tenho 20 anos de casada, por exemplo, eu queria fazer coisas diferentes, mas eu tenho vergonha de falar pro meu marido. Mas como assim? Não tem vergonha de falar pra mim? Não é? E tem vergonha de falar com ele? Tipo, me dá uma sugestão? Não, então vamos botar pra fora os desejos, os fetiches. É isso mesmo. E tudo que sempre foi em comum acordo. Não tem nada do que é errado, do que é dentro da sexualidade Entre humana. quatro paredes não tem nada errado, né? Não tem nada errado. Exatamente. Então, a nossa primeira proposta aqui é a gente abriu uma caixinha essa semana para as mulheres perguntarem para mim o que elas gostariam de saber sobre eles. E ele publicou na dele o que eles gostariam de saber sobre elas. E aqui a gente vai trocar, a gente vai tirar essas dúvidas. E num futuro aqui, a gente, além de a gente se entrevistar, nós, se Deus quiser, traremos convidados também para ajudar ainda mais nessa nossa troca. É isso aí. Quem começa? Vamos ver. Eu tenho umas boas aqui, hein, Lu? Muita gente perguntou. Coisa pra caramba aqui, hein? Tem uma boa aqui. Pode mandar. Tô pronta. Tem uma boa. Doutor, qual o segredo para a mulher chegar logo ao orgasmo? Esse logo acho que deu uma quebrada, hein? Logo é complicado. Você logo, ele tá com pressa? É uma quarta-feira à noite ou um sábado à noite, né? Exatamente. O povo não quer uma preliminar que para nós é tão importante. Bom, então vamos começar por aí. Não é uma boa? Bora. A mulher, ela é muito diferente do homem, né? O homem é visual. Pá, pum, acabou, finalizou. A gente não, a gente precisa de um a mais, né? Daquele carinho de preliminar é fundamental. Então, começando por aí, eu acho que o segredo, o homem precisa mais saber manejar essa preliminar. Essa Ferrari, né? Que ele tem nas mãos, né? Saber pilotar a Ferrari. Sem dúvida. E eu falo também, né? Não é só... A gente não tem que buscar só no nosso parceiro em nos dar prazer. A mulher, ela precisa se conhecer. Então, eu acho fundamental o autoconhecimento. O conhecimento do próprio corpo, aonde ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser tocada. Porque para existir essa troca até com a parceria. Então,
A mulher que não se conhece, ela vai ter uma dificuldade maior de chegar ao orgasmo durante a relação, né? Até porque ela não vai conseguir mostrar ali para sua parceria da forma como ela gosta. Então, eu acho fundamental, né? O segredo para a mulher chegar ao orgasmo dentro de uma relação sexual, né? Ali, a dois, é a preliminar, né? O carinho, a troca, o cuidado, não partir logo para a penetração, a gente tirar o foco, né, da penetração, que muitos casais têm muito isso, né? Penetração e esquece. Os homens, de maneira geral, têm uma questão, né, com penetração, que é mais assim para não... Eles focam demais nisso, né? Esquecem as coisas fundamentais, né? Exatamente. E jogo a jogo, treino é treino, né, Lu? Exatamente. Jogo a jogo, treino é treino. É importante tanto para o homem, né, a masturbação, quanto para nós mulheres é fundamental para o autoconhecimento. Mas é basicamente isso. Assim, eu acho que o mais importante é caprichar na preliminar e a mulher ter o seu autoconhecimento. Mulheres, assim, não tenham vergonha, de medo de se conhecer, de se tocar. A gente tem um órgão aí só para nos dar prazer, que é o nosso clitóris. Então, Rafa, também tem muita, na grande maioria das vezes, né? 70%, mais ou menos, 70% das mulheres não conseguem alcançar o orgasmo só com penetração, né? Então, é muito importante ter o estímulo ali do clitóris junto. Isso quer dizer alguma coisa, né? Se não consegue alcançar, a maioria não consegue, isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que o foco tem que estar em outra coisa também, né? Exatamente. Esse é o negócio. Tem que estar o foco em outra coisa e também existir naquelas que precisam ali, existir um estímulo ali do clitóris junto com a penetração. E é lógico que a intimidade, o tempo do casal, isso vai contar com o tempo, né? E eles vão se conhecendo ali mutuamente. Intimidade, né? Intimidade é tudo, né? Intimidade é tudo, exatamente. Legal, bacana. Minha vez, hein? Manda. Que disposição é essa de sexo todo dia, hein? Só pode ser caô. E aí, vocês têm mesmo essa disposição diária? Por vocês é sexo todo dia? Ou não, vocês também são como a gente? Às vezes tem dia que vocês estão cansados, ali, indispostos, e que não tá nem a fim de um Netflix com pipoquinha. Netflix com pipoca é sempre uma boa, né, Lu? Pra começar também, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Uma coisa é você entender qual é o dia que você tá fazendo sexo, né? De segunda a sexta é uma coisa, de sexta a domingo é outra, né? Saber que você não vai acordar cedo no outro dia, você fica mais estimulado a tentar umas coisas mais ousadas, né? É verdade. Transar quarta-feira à noite é complicado, né? Eu tenho uma preguiça danada, assim, né? Mas eu acho que é fase também, né? Uma coisa quando você tá com 20 e poucos anos aí, recém-casado, aí aquele fogo ali danado, né? Quando a idade vai chegando, você vai... Mas também quem não fica ali frequente... abre chance, né? Então você tem que fazer com preguiça mesmo. Tem que fazer. É o que eu falo, tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Eu confesso que eu prefiro acordar com do que dormir com. Olha aí, tá vendo? Gosto, acho que eu prefiro mais um sexo matinal do matinal. que... Ih, matinal. Matinal. Eu já sou da manhã. Eu sou mais à noite. Então também não tem essa, né? O homem, obviamente, tem os dias também que eles estão cansados e que E você tá focado em outra coisa, às vezes, também, né? Você tá no meio de trabalho, de entregar trabalho, de faculdade, num trabalho que você tem que fazer alguma coisa, naturalmente, você vai fazer outras coisas, né? Prioridades vão para outros lados, assim, né? Você tá preocupado com, sei lá, o filho doente, alguma coisa assim, naturalmente a sexualidade vai ficar um pouquinho pro lado e é natural. Não, é sem fase, dúvida, né? claro. São fases da vida, né? Tudo natural, assim, não tem... Com certeza. Não tem o regra. tempo de relacionamento, a gente precisa investir ali. Isso faz toda a diferença, né? E o que você falou, aquilo, né? O estímulo erótico, né? A gente esquece isso. Tudo vai caindo em rotina. Em rotina. Você esquece de um beijo mais na boca. Beijo de língua. Exatamente. É uma pegada mais animada, né? E que às vezes assim, não existe um culpado ali. Porque realmente a rotina vai te levando. Exatamente. Né? E aí a gente tem que cobrar, às vezes. Os dois têm que estar afim, né? Tem. Exatamente. Essa semana passada, agora há pouco tempo, eu falei assim, hoje a gente não se deu um beijo de boca de língua ainda. Olha aí. Então, por favor, venha cá. E a gente menospreza essas pequenas coisas também, né? Um abraço, uma pegada mais forte, um beijo mais legal. O que houve? Não, o que houve? Nada. né? E que, pra cara, você, às vezes é só um beijo pra começar, né? Um beijo bom ali, numa pegada, E a outra pessoa pronto. lembra o dia inteiro daquilo. O dia inteiro vai lembrar daquilo. Pô, aquele beijo foi interessante. Quanto tempo que não beijava, né? Quando percebe, passa uma semana, passa meses, passa anos. Quando você percebe, já passou. Exatamente. Aí Esse vai é o perigo. esfriando o negócio. Então, a gente não pode deixar esfriar. A gente tem que se esforçar pro negócio. Vamos lá. Tem uma pergunta boa aqui. Clitóris, chupar ou lamber? Ó, uma pergunta prática. Os dois.
Olha aí. Um mix. Um mix. Chupar e lamber. Não precisa de tanta força pra chupar. É isso. Tá? Não precisa Muito ter. sensível, né? Nem usar dente, morder. Não, essas coisas não precisa. Mas uma lambidinha conjugada com uma espadinha ali, um mix. O mix é que é o negócio, então. O mix que é o negócio. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Fantástico, fantástico. Só não se esqueçam dele. Não, impossível, impossível. Tem que dar uma aula, né, anatomia, né, Lu? Para os homens encontrarem o caminho certo. Tem muito homem que não sabe para onde vai, hein? Tem muito. Tem um mapa. Mas então, Rafa, eu acho que isso é uma coisa natural. Da mesma forma, eu falo, gente, da mesma forma, nós mulheres não vamos, né, manipular e bater a punhetinha do jeito que o próprio homem. Qualidade, né? Não é? Só pra gente, isso faz parte. Exato. Né? Então, eu mostrar como se gosta, mas mesmo assim nunca vai ser como a pessoa faz. Porque ninguém é melhor do que nós para nos conhecermos. Voltamos ao jogo, treino é treino. Não é? Tem que treinar pra poder jogar bem, né? Pra jogar bem. E também mostrar a forma como a gente curte. Então, bacana. É isso. Minha vez agora? Manda. Vamos lá. Ih, uma cabeluda. É assim, ela afirmou algo que talvez seja com um parceiro dela. Mas vamos falar sobre sexo oral, né? De homens, a relação do homem ali com sexo oral. Então, por que não gostam muito de fazer um oral na nossa coleguinha? Eu não sei porque eu acho ótimo, particularmente. Tem gente que acha meio nojento também, né? Aí é a grande questão, né, da mulher, como é que ela se apresenta ali também, né? Naturalmente, né, a genitália feminina, ela é um pouco interna, ela é mais complicada, né? Do ponto de vista de higiene, né? A nossa é muito simples de resolver tudo, né? No banho normal resolveu, pra tá fora tudo certinho. ali, acabou. Tudo direitinho, né? Acho que mas talvez... tem que saber limpar, tá? Porque às vezes, quando não sabe, aqueles megma ali dão um cheirinho ruim. Também, né? Eu acho que secar é mais importante que eu tô vendo de gente com essa questão de candidíase que fala, doutor, meu pinto tá meio cheirando estranho, mas eu limpo direitinho. Fala, não, deixa de limpar e passa a secar. Você vê como é que melhora essa questão da higiene, né? Deixa bem sequinho, né? Toalhinha ali, o como secador. Como é que deve ser a higiene feminina, Lu? Assim, dá umas dicas em relação a isso. Então, Rafa, a gente começa por aí. É justamente assim, a parte anatômica. A vagina, ela produz secreção. Né? E isso é uma defesa da nossa vagina. Então, a gente ser mais úmida, mais molhada, muitas mulheres reclamam disso, mas isso é uma defesa do nosso corpo. A nossa secreção varia de acordo com o nosso ciclo menstrual, com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação. Então, é natural a gente produzir secreção ao longo do dia, né? Isso não é nojento. A gente precisa perder também esse olhar com o nosso genital, tá? Então, a mulher, ela tem que... ela precisa se aceitar. E a vagina, ela não é fedida. Eu sempre falo que se tem um odor fétido, tem infecção. Tem alguma coisa errada acontecendo ali, Tem alguma coisa errada acontecendo ali. Porque ela tem um odor que é característico. É difícil a gente descrever um odor de pepeca, né? Mas não é um odor fedido, é um odor de pepeca. E não é sujo, não é nojento. Então, se a mulher, ela se enxerga o genital dela dessa forma, até para ela se expor e querer receber um sexo oral, ela também vai se sentir retraída e não vai sentir prazer. Existe uma questão, né, de intimidade para você receber um sexo oral também, você tem que se expor ali de alguma forma, né? Exatamente, se entregar e relaxar. Então, antes de tudo, mais uma vez, a gente precisa aceitar o nosso corpo, aceitar ali a nossa secreção, que aquilo ali não é sujo. Então, e manter uma higiene é o básico. Não precisa se lavar o dia inteiro. Se lavar demais é até ruim, né? Eu também falo isso. As pessoas os homens que vêm pra mim que falam, não, doutor, eu tomo 3 banhos por dia. Eu falo, para de tomar banho, cara, tá maluco? Para de tomar banho. E pego lesões, assim, na vulva mesmo, de escoriação, de fissura. Pego muito também. De tanto... E assim, esses sabonetes normais, pra mulher faz muita diferença, né? Sabonete em barra. É muito adstringente, tira muito aquela secreção protetora e fere. E assim, qual a conduta? Gente, calma, é uma vez ao dia. Para de se machucar. Para de se machucar. Para de se machucar. Porque não é o órgão genital não é sujo. Né? Se tá sentindo diferença, vem até nós, que a gente vai diagnosticar e tratar o que tá fedido. E tem muita coisa para tratar realmente. O que dá de pereba ali é brincadeira, né? Exatamente. Tem uma boa aqui. Já ouvi mulher dizer que o sexo foi bom, mas que ela não gozou. Como é bom sem gozar? Isso é um outro ponto. Isso é uma complexidade feminina enorme. Eu sempre tive essa dúvida também. Porque o sexo não é só orgasmo, né, gente? Homem é muito simplista também, gente, né? Acho que é muito culpa nossa também, né, Lu?
O sexo, eu amo estar junto do meu parceiro, sentir o cheiro dele, o beijo dele, o toque dele, né? O carinho durante a relação sexual, a penetração. E isso dá prazer. Existe prazer, né? Além desse prazer de assim, orgasmo, né? Claro! E é isso que as pessoas esquecem. Elas vão reduzindo, né? O dia a dia corrido, esse negócio todo, e elas vão reduzindo tudo a uma coisa só, né? É o velho negócio. Isso, já entra na cama. Já entra penetrando, intuito, já quer que gozem, não sei o que. Já quer que. Isso e gozar. Então, assim. É o prazer do sexo como um todo. Eu sempre falo isso. Eu falo que o orgasmo é a cerejinha do bolo ali, é o ponto final do negócio. Agora, todo o processo, isso é muito bom, é muito prazeroso. Então, é possível, sim, você ter uma relação sem chegar ao clímax, que ela tenha sido boa, tá? Isso é super possível. Bacana, essa foi ótima. Agora é minha vez, manda, parar eita. aí. Eu tô procurando aqui, na dúvida eu procuro você aqui. Que é minha... Aí eu vou antes. Gostam que chupam os testículos? Tem gente que gosta, mas é muito sensível, né? Ali é enervado pra caramba, né? Qualquer petelequinho que você toma no testículo ali... Dói? Dói aqui no umbigo, é um horror. É mesmo? Você tem aquela dor, a dor referida, né? O testículo, ele não, quando você nasce, ele não tá no saco, né? Então você tem uma raiz nervosa lá em cima. Então por isso que qualquer manipulação no saco, assim, dói lá em cima no umbigo. Você toma uma bolada no saco, a barriga dói por dias, assim, um horror. Então, assim, eu acho meio delicado demais, assim, mas tem gente que gosta. Já vi dizer que homens que, assim, se não também chupar o testículo não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Que homem que super curte. Tem muito, tem Poxa, mesmo, né? assim. Cada um tem seu. Mas eu acho delicadíssimo. Fico meio agoniado, assim, meu Deus, o que você vai fazer com esse negócio aí? Tem aquelas pedras, assim, sabe? Que você relaxa, aquelas pedrinhas, assim. Não pode fazer isso contigo, então, naquelas brincadeiras. Pelo amor de Deus. Vai chegando perto e falando, o que vai fazer aí? É um horror. Bom, eu vou perguntar da forma como tá aqui. Vai, joga. Por que cu? Por que cu, né? Pois é, né? É um negócio, né? É um, digamos assim, tempero forte, né? Não dá pra você botar sempre, né? Mas assim, é porque é uma questão, acho que é mais apertadinho, né? E existe um fetiche por trás, né? A conquista, eu acho. Exato. Aquela conquista, é o Everest, né? No negócio. Se você chegou até lá, você matou tudo ali, que você ticou tudo, né? Exatamente. Eu também acho assim, é só fetiche, né? É só fetiche, né? Eu acho que assim, é possível, falando como nós mulheres, é possível sentir prazer no sexo anal. Você tem que curtir, né? Acho que o grande negócio é esse, Exato, né? tem que querer. É tem delicado que curtir. demais, né? É delicado. Nem toda mulher curte, né? Mas é uma região erógena, que a gente tem muita sensibilidade, que pode, sim, sentir muito prazer durante a relação. Me perguntam muito dos homens também em relação a isso. Eu falo, é uma zona erógena, como todas as outras, né? Então, assim... E assim, até um ponto, né? Um outro tabu em relação aos homens é justamente a relação do ânus com a homossexualidade. Mas o homem, ele pode sentir prazer, porque por ser uma zona erógena, isso não tem absolutamente nada a ver com a sua orientação sexual. Né? Exato, o homossexualismo, a orientação sexual, tá ligado ele gosta do homem. Né? Exatamente. Então, ele quer estar ali com não tem nada a ver com isso, inclusive, né? Exato. Isso não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, o homem sentir prazer na região anal, isso não significa que ele seja homossexual, muito pelo contrário. Me perguntam muito sobre isso, sabia? Doutor, eu gosto. Será que eu sou homossexual? Não tem nada a ver. Nada a ver. Você gosta de homem? É isso. Você gosta de mulher? Então... É isso. Exatamente. E as mulheres também, elas acham estranho. Às vezes eu vejo alguns relatos. Nossa, o meu parceiro pede para que eu estimule o ânus ou para que eu toque o ânus. Será que ele é gay? Gente, não. Hipervalorizam o cu também, né? Hipervalorizam. Calma, ele não é, exatamente. Ele não é para ser tão hipervalorizado dessa forma. Não é. Tá muito em voga demais, tá muito no foco. Tira o foco do cu, vai pensar. Tira, exatamente. Boa, exatamente, Rafa. Bom. Olha, tem uma boa aqui. Então vai. Posso usar vaselina pro rally rola? Sempre tem essas dúvidas de lubrificante, Lu, sabia? Um dia você me falou que saliva não pode, né? Não, a saliva, ela não é um lubrificante. Ela seca logo, ela não traz aquela lubrificação, aquela proteção maior do lubrificante, né? Então, a gente não deve usar com essa finalidade, tá? De lubrificação.
Vaselina não orienta usar como lubrificante. Não é uma boa. Tem 2 tipos, né? A sólida e a líquida, né? Nenhuma das duas você acha que vale a pena. Não, acho Quando que eu vou dar o toque retal, eu uso vaselina. Então, mas assim... Então... Mas é porque hoje a gente tem tanta coisa no mercado que a gente pode usar tantos bons lubrificantes, né? A gente tem lubrificante só com ácido hialurônico. Então, que usa lubrificantes à base de água, de preferência. Por quê? Porque quando o óleo de coco, por exemplo, ele é um excelente lubrificante. Eu vi um vídeo seu falando disso, mano. Do óleo de coco. O óleo de coco é maravilhoso. Você pode usar ele como lubrificante. O problema maior do óleo de coco é em relação à camisinha. Porque camisinha de látex, você não pode usar com lubrificantes à base de óleo. Porque o óleo ele danifica o látex. Então, ela pode romper com maior facilidade ali durante o ato sexual. Então, camisinha... Dica importantíssima essa, hein? Exatamente. Nossa. Então, não pode ser com base de óleo. Não. A base de água tem que ser. Sempre. Camisinha de látex. Existem camisinhas sem ser de látex, mas são camisinhas muito mais caras, né? Pra ser usada, assim, de vez assim, rotineiramente com lubrificantes à base de óleo. Mas... Mas vai ser específico. Eu queria uma camisinha, por gentileza, pra usar com lubrificante e óleo de coco. É o que eu tenho, não tem jeito. Anota isso aí, isso é importante. É importante. Isso é importantíssimo. Então, o óleo pode ser usado como lubrificante, o óleo de coco, mas sempre deem preferência para um uso da camisinha à base de lubrificantes à base de água, sempre. Base de água, então é isso. Bacana, Lu. Olha, eu também tenho. Manda que eu te mandei isso agora. É uma dúvida das mulheres. Vocês sentem a diferença de quando a pepeca ela é mais apertadinha ou quando existe uma frouxidão vaginal ali? Vocês sentem isso durante a penetração? Muito do ponto de vista prático, não. Não muda muita coisa, não. Assim, depois, claro, assim, existem uns níveis, acho que uma grande diferença percebe. Mas, assim, uma diferençazinha, não. Acho que as mulheres ficam inseguras em relação a isso, né? Especialmente depois de ter filho e tudo, né? Sim. Não é uma coisa que isso atrapalhe muito, não, assim. Acho que vale a pena fazer alguma coisa depois de um tempo, assim, tá sofrendo com isso, né? Especialmente... As mulheres sofrem mais que isso do que os homens, eu acho, Eu também acho, porque é uma preocupação mais feminina, não é? Até nesse sentido, do que... assim, minha experiência, assim, ouvindo os homens, eles realmente não têm uma... Mas o que tá certo também, acho que elas têm que fazer alguma coisa, né? Se tá preocupando... É a mesma coisa, o homem também, o pau duro, tem que ficar de pau duro. Aquele velho negócio do homem tomar Viagra porque ele se sente mais seguro, porque ele quer ver o pau invernizadão dele. Vocês sentem quando o homem toma um remédio para quando ele não toma? Não sei essa diferença. Não dá pra perceber. Não Isso sei. É muito pro homem. Também. Muito Do pro mesmo homem. jeito que as mulheres têm essa questão dessa frouxidão própria e elas se incomodam com isso, acho que os homens também se incomodam. Vou tomar um remedinho pra eu chegar chegando. Ia ser igualzinho se tomasse ou não tomasse, né? É a mesma coisa. Assim... É um paralelo interessante, né? É um paralelo interessante, é verdade. Eu nunca... É pessoal, né? Muito, muito assim pessoal, né? Mas, por exemplo, o homem que usa, ele terminou a relação, ejaculou, ele logo já tem um término ali da ereção em quem usa ou não? Ele geralmente mantém... Ele tem um período refratário menor. Ele já então, fica esperto mais rápido. Quando você toma um Tadalafila de 20 miligramas também, por exemplo, que era um remédio que é uma bomba, você fica 3 dias, assim. Direto? Nossa senhora, chega até a doer, né, a cabeça. O de 20 miligramas é um negócio brabeiro. É tenso. Tá. Complicado. Ó, tem uma boa aqui. Tá, vai. O que as fazem mais felizes? Sexo oral ou a penetração? Também tem umas perguntas, né? Isso vai muito de preferências, né? Que os homens querem saber, tá vendo? Esse que é o que os homens querem saber. Gente, a gente gosta de tudo, né? O mix. É o mix. É um pouquinho de cada. Então, assim... Faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Isso, é um pouquinho de tudo. O negócio não é as ferramentas, né? Quanto mais ferramenta tiver, melhor, né? Tem que usar, né, gente? Por que a gente vai fazer uma coisa e não fazer a outra? Não, tudo é bom. Então, não existe. Foi boa, essa foi boa, tá vendo? É de tudo, hein? Tem que fazer tudo. Desde que, né? Seja em comum acordo. Comum acordo, comum acordo que nem a gente tudo, queira. Nem tudo. Quase tudo. O que deixa vocês mais excitados? Eu acho que homem é muito visual. Você falou isso mesmo. A gente gosta muito de filme pornô, essas coisas assim, de aquelas
aquelas performances e tudo, né? Acho que o homem é muito ligado nesse estímulo visual, né? Tanto é que pornografia, acho que mulher tem muito problema também com isso, né? Mas eu acho que homem tem mais. Mulher tem muito problema com pornografia? Não, é menos. Elas falam muito. Ou será que elas têm esse tabu de conversar também? Porque tem uma questão disso, né? O homem assistir pornografia é uma coisa mais assim, corriqueira, né? Eu acho que o homem tem mais a necessidade disso, eu acho. Olha aí. Não, tem mulheres que curtem, né? Que precisam, às vezes, até ali para se masturbar, gostam de ver um filme e tal. Mas eu vejo mais, assim, na minha prática, isso é mais um hábito... Os homens têm mais esse hábito da pornografia em si. Eu acho que isso, homem é visual. Quem tá assistindo um filminho ali, tá tudo certo. Por que os homens traem? Eu ouvi um termo bacana. Como é que é assim? As mulheres precisam de um motivo, né? E os homens precisam de uma mulher, né? Pra atrair, as mulheres precisam de um motivo e os homens precisam de uma mulher. Eu acho que é por causa disso. A gente é muito assim, testosterona, talvez, né? Assim, você só precisa daquele daquele tesão, né? É o trair por trair, né? Não tem nenhum fundo psicológico por trás, né? As mulheres têm essa questão do trair, às vezes, por uma... Também tem, né? Não dá pra também generalizar, né? Eu acho que meio tá meio pau a pau, assim, né? Acho que as mulheres, os homens traem, as mulheres também traem, né? Sem razão de ser também, não é por causa de razão. Mas as mulheres traem assim, falando, eu vou trair com essa desgraça. E eu acho que o homem trai muito mais por sexo e sem um envolvimento, né, ali emocional, da relação, emocional, né? Acho que os homens lidam melhor com isso do que nós mulheres. Né? É o visual do negócio, né? É o negócio. Visual. Tudo é muito prático pro homem também, né? A mulher é mais complexo, né? É um negócio mais difícil. Ó, tem uma boa aqui. O tamanho do Malaquias importa? As minhas perguntas são muito boas, cara. É só termo bacana. Ou o tamanho do saldo bancário é mais importante? Tem esse complemento aqui. Que horror. Vocês são terríveis, cara. Meus seguidores são terríveis. Bom, vou responder por mim. Boa, pronto. Saldo bancário pra mim nunca fez diferença, porque eu sou mulher. Pra mim importa, hein? Pra mim importa. Eu sempre busquei a minha individualidade e a minha independência financeira, né? Sempre foi assim, então eu acho isso muito importante pra vida, né? A gente poder fazer o que a gente quer, sem depender de outra pessoa. Pra você fazer um sexo legal, você tem que ser uma pessoa que gosta de você mesmo, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, você tem que gostar de você mesmo, pô. Exato. Financeiramente falando, fisicamente falando, intelectualmente falando, né? Tudo, exato. Buscar sempre manter a nossa autoestima lá em cima, em todos os níveis, né? Cuidando da nossa saúde e cuidando da parte financeira, porque isso sim é importante. Pra caramba. Então, não, eu nunca... Nenhum relacionamento meu, eu busco ou que tenha uma intenção ali, porque o cara tem grana, eu vou ficar com ele porque ele tem grana. O dinheirinho é bom, né? Mas não é uma coisa mais importante do mundo. Não é a coisa mais importante do mundo. Tem que poder sair pra jantar num bom lugar legal, fazer tomar uma viagem, vinho, não é? Às vezes um vinhozinho, né? Resolve muita coisa no casal, né? Tem muita gente que eu falo, pô, leva ela pra tomar um vinho, cara. Vamos tomar um vinho. Não, porque eu tô cheio de coisa na cabeça. Ela sai pra jantar, vai tomar um vinhozinho bacana. Nada como uma garrafinha de vinho, de um bom vinho, verdade. Uma boa viagem, né? Então lógico. Né? Os filhos ali acontecendo, o dia a dia muito corrido. Às vezes você tem que dar uma isolada mesmo. Isso eu acho super importante. É até um ponto legal da gente falar, né? Porque às vezes quando a mulher ela é mãe, ela acaba anulando os outros relacionamentos da vida, né? Acaba esquecendo um pouco da sua parte como mulher. Então é muito importante a gente dividir. A gente não vai ser menos mãe se a gente tirar 1 semana, 2 semanas para viajar com o nosso parceiro. Ao contrário. Vai ser mais mãe ainda, né? Se duvidar, né? Volta mais mãe do que foi embora, né? Você vai trabalhar. Exato. Então, eu acho muito importante a gente manter nossa individualidade. Eu sou mãe, então eu vivo muito isso. Eu continuei com enfoque também no meu trabalho, né? Nas minhas conquistas pessoais, nas minhas conquistas nos meus relacionamentos. Então, eu acho isso muito importante, a gente conseguir manter isso vivo, né? E, mais uma vez, isso faz bem para nossa autoestima. E autoestima quer dizer sexo bom, né? Autoestima quer dizer sexo bom, sem dúvida. Sempre manda assim as pessoas, vai malhar, cara. Você tem que olhar ali, né, no espelho e gostar do que você vê. Primeira coisa é você gostar do que você vê. Aí a outra, você vai entender que a outra pessoa gosta também do que ela vê. Então, exato. O sexo isso é um pulo, né? Por um pulo. A gente cuidar, é muito importante a gente
cuidar sempre da gente, em todo verdade. esse aspecto. E sempre separar um tempinho para viver e manter sempre vivo ali o relacionamento. Isso é muito importante. É verdade. O que te faz perder interesse em uma mulher? Boa pergunta, acho que eu não acabei não respondendo a outra, né? Que ele perguntou o que é. O tamanho do Malaquias. Do tamanho do Malaquias. Pô, tão importante o tamanho do Malaquias, esquecendo de responder. Então, Rafa, eu acho que isso é uma preocupação às vezes. Então, eu acho que mais masculina. Totalmente. A pessoa que fica preocupada com o que vão pensar, né? Do que vão pensar. Exato. Eu acho que é muito... tem aqueles pau gigante, né? Que não servem pra nada, só pra ficar bonito no filme, né? Exato. Acho que eles querem ficar bonito no filme, né? Esse que é o negócio, né? Pra transar mesmo não muda nada, Não muda. Então, assim, o cara que sabe, que tem a pegada, que tem ali uma boa preliminar, que faz um bom sexo oral, assim, né? Não precisa ter um pinto gigantesco, né? E isso é muito relativo. O que é um pinto grande, o que é um pinto pequeno, o que é um pinto muito fino, grande o que não é um pinto ruim, fino. Né? Exato. Não entra todo, fica aquele... Porque a vagina, ela tem... de pinto pra fora. De lado é lindo, né? Fica aquele filme assim, fica coisa mais... Pô, caraca, o cara, que exagero. Pra não, quer dizer que não, fica um tarugo pra fora. Uma talugada aqui pra fora. Pro filme fica ótimo, né? Fica ótimo, mas na vida real... Na vida real você tem umas posições que não dá nem pra fazer, né? Cutuca ali, não tem como... E é sempre um contexto, né, Rafa? Eu falo, cara, o que adianta às vezes o cara ter... E o cara é um boçal. O cara não sabe nem falar. Eu juro, assim, pra mim, inteligência é afrodisíaco, né? Totalmente. O cara saber me fazer rir, ser um cara assim, engraçado, inteligente, gente boa, beber um bom vinho, é importante. Isso é importante. Mas você me perguntou exatamente... Pois é, mulher chata, né? Mulher chata é uma coisa que não gosto. É uma... mulherada. Pô, mulher chata não isso dá. Tem mulher não ri. Pô, você pega no pé, pentelha, tu não pode olhar pro lado. Muito ciumenta também. Isso é uma coisa também. Eu não gosto de homem ciumento. Não dá. Até porque é isso, né? Você falando de assim, individualidade, né? Você é individualmente, financeiramente individual, e aí vem alguém fica te cerceando ali. A gente tem sempre... Vamos viajar para um congresso, ou vamos viajar às vezes com amigas, ou vamos sair, né, de casa. Você teve uma vida ali que você não vai jogar para fora, né? Aquilo não acabou e você tem uma nova vida só com aquela pessoa, né? Não faz sentido isso, não faz sentido. Ninguém quer isso, na verdade. Não é vai sair com seus amigos, vai dar uma volta assim aí. Como vocês também curtem, né, o jogo de futebol, e vai pro Maracanã, né, e vai... Graças a Deus. E eu acho importante essa individualidade. Porque viver grudado... Saudade também, pra sentir saudade. Tá louco, você viver grudado o tempo todo, sabendo onde tá. Gente, eu passo o dia, assim, quando eu falo, amor, a gente nem se falou hoje. Assim, não tem esse negócio de ficar, onde é que você tá? Tá andando por onde? Tá fazendo o quê? Que horas vai chegar? Sabe, eu acho isso... foto de WhatsApp, né, os dois, aí foto no computador dos dois. Eu já falei com um amigo, falei, cara, tira essa mulher aí, você fica olhando pra ela o dia inteiro, cara. Isso não vai fazer bem, uma hora você vai cansar dela. Exato. Você vai cansar. Deixa só o porta-retratozinho lá em cima da mesa. Os pacientes gostam, né? Tem que ser por causa disso também. Ótimo. Aí tu deixa aqui de trás, que tu não vai olhar o tempo todo. Fica olhando o tempo inteiro, olha o celular, tá ela ali, olha o computador, tá ela ali. Pô, não dá pra fazer nada. Pois é, gente, vamos ver a nossa individualidade também, faz parte. Essa é uma boa pergunta. Manipulação com o dedo dentro ou na superfície? É uma boa, hein? Então, isso é uma outra questão de preferências. É individual, então. Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um mix. Dá pra fazer tudo, mix. Então. Entendi. Então, vamos lá. É legal a gente estar aqui. A gente também falou que ia trocar experiências e eu acho que a gente traz muita curiosidade para saber um pouco da nossa vida pessoal. Mas vou falar um pouquinho das minhas preferências e um pouquinho da minha vida pessoal, né, em relação à parte de sexualidade. Eu estou entre as mulheres dos 70% que precisam do estímulo clitoriano para alcançar o orgasmo, né? Só com a penetração, eu já tenho uma maior dificuldade. Então, eu estou de mãos dadas com todas essas mulheres aí que ficam... Bom, eu não fico triste porque, graças a Deus, eu sempre me virei muito bem. Eu sempre fui uma mulher muito independente nesse sentido. Nunca tive problema em mostrar pra minha parceria a forma como eu gostava, né? De sentir prazer. Isso é fundamental. Né? Senão você fica... Até pra gente, né? Assim... O que vocês gostam, né? Isso é muito importante, assim, porque tem que ser bom pros dois, essa que é a verdade. Exatamente. Essa troca é muito boa. A outra pergunta do início, o fato de não alcançar o orgasmo com tanta facilidade com a penetração, isso não significa que a gente não esteja curtindo o momento e sentindo prazer.
né? É, assim, Vocês são muito complexos. É muito complexo. Mas assim, eu também não tem problema, né? A gente é complexo, mas a gente se ajuda. A gente tá aí também pra gente falar. Eu nunca tive problema de falar também das minhas preferências, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, na verdade, você falou assim, Lu, se você tivesse que escolher, igual a pergunta dele aí, ou boa. Eu preferia o externo. Eu acho que eu tivesse que escolher. O externo, não é? Acho que o externo ele é mais comum, porque ele vai lá onde é pra ir, né, também, né? Porque as pessoas não sabem onde que é o ponto certo, né? Clitóris, ali a questão do clitóris. Tem gente que fica meio perdido ali, né? Acaba penetrando por não saber exatamente onde o negócio funciona. Exato. Né? Mas ela tem que saber. Ela tem que saber. A mulher tem que se conhecer. Isso é fundamental. Tem que te localizar. Tem que saber. Tem ali. Ou então ela mesma fazer. Porque, assim, no toque, não é só o toque. Ali tem a pressão que você gosta, né? A frequência ali, o estímulo, o modo como você curte. Então, eu acho que é importante, talvez, ele o fazer junto, né? Então, aquela mulher que talvez ela precise ali de um estímulo clitoriano para alcançar o orgasmo, ela vai curtir mais, ou seja com toque, ou seja com vibrador, mais de estímulo clitoriano, né? Outras gostam mais, não, eu preciso ter a penetração, porque através da penetração você também tem um estímulo ali, né, do famoso ponto G, ali logo na entradinha da vagina, porque o clitóris, ele não é só aquela pontinha do lado de fora, né? Ele tem o corpo e o bulbo que caem ali por cima da parede anterior da vagina. Então, você pode, sim, ter um estímulo maior e alcançar, dependendo da posição, alcançar o orgasmo com mais facilidade. Isso, sem dúvida. Então, algumas preferem. Eu gosto de um vibrador com dupla, com a penetração e com o estímulo. Mas como a pergunta dele foi se eu tivesse que escolher, eu preferia o estímulo. Mas tem uma repercussão enorme aí, né? Isso aí, né... Ele desdobra muito, né? Vai pra muitos lugares ainda, né? Muitos, é um papo longo, né? Em relação... Você viu? Tem muito mais coisa que a gente pensava. Não é só isso, ou um ou outro, não. Tem vários tipos de perguntas, né? Pois então, assim... Mulheres, não fiquem frustradas por vocês não alcançarem o orgasmo com penetração, porque isso é extremamente comum. E a gente conversou sobre isso, eu vou repetir aqui. E tem um porquê. Porque a nossa vagina, ela foi feita... O que acontece ali durante o parto? Imagina se uma vagina ela fosse extremamente inervada, como o nosso clitóris é, porque o clitóris ele é o nosso órgão do prazer. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas, muito mais do que o pênis. Eu falo que eu imagino que o orgasmo da mulher dá de 1000 no de vocês, tá? Parece que sim, viu? Tudo ali indica que sim. Eu nunca tive um pinto pra experimentar e ter essa sensação. Só mijar em pé que é bom, o resto... Mijar em pé que é bom, mas o resto aí não vale muita coisa. Eu acho que é a única vantagem. Porque eu acho que o nosso orgasmo, talvez pelo número de terminações nervosas, ali, pelo estímulo, a gente tem ali um orgasmo mais duradouro, mais intenso, não sei, tá? Então, é justamente por isso que a gente precisa desse estímulo. Porque imagina se a gente, na hora de um trabalho de parto, em que existe, imagina, a nossa vagina dilata para passar um bebê. Nossa, se ela tivesse 8.000 terminações nervosas para o nosso prazer na relação sexual, a gente não ia aguentar parir de dor, né? Então, tanto que a nossa maior sensibilidade é naquele terço inicial da vagina, mas lá pra dentro a gente não tem essa sensibilidade. Nem outra coisa, né? Por causa de um pinto gigantesco, a gente nem vai sentir o negócio, que se tiver for uma coisa muito gigantesca. Então, por isso que é importante esse estímulo. As que sentem com penetração, que bom, que ótimo. As que não sentem também tá tudo certo. É só sentir o sexo e o prazer como um todo. E se for necessário, se estimularem, isso não tem problema nenhum. E homens, no primeiro terço, não esquecem disso, essa informação é importante. A maior sensibilidade é o primeiro ali, terço inicial, um terço inicial da vagina. É onde a gente tem maior sensibilidade. E que, anteriormente, ali, quando estimulado, você pode sim alcançar o orgasmo. Por quê? Porque eu estimulo o clitóris. Então tá tudo ali com ele. É tudo nele, não tudo tem segredo. Nosso maravilhosinho, ele é demais. Isso aqui é muito relativo. Mas, vamos lá. Não, vamos nessa aqui. De que forma vocês demonstram amor durante o sexo? Durante o sexo? Eu acho que a principal demonstração de amor é com sexo oral, né? Não acha? Difícil essa pergunta, né? Demonstrar amor, acho que... Sei. Não sei se demonstra. Difícil.
É pra isso? Acho que não é nem pra demonstrar amor, né? É porque ela tá ligando ali sexo. É óbvio que um sexo com amor é muito melhor. Eu acho que o amor vem antes do sexo, na verdade, né? Quanto mais intimidade ali você tem com a pessoa que você ama, é a melhor coisa do mundo, na verdade, né? Exatamente. Você tem certas coisas durante seu dia pra chegar no sexo. É o velho negócio, né? O sexo não é só o sexo, né? Você tem aquela vida, vem antes, vem tudo ali antes, na verdade. Então, o amor, ele já vai se adicionando durante a vida, durante o dia, pra ter um sexo bacana, pra chegar numa intimidade bacana. Então, a gente demonstra no dia a dia pra poder ter um sexo bacana, né? Uma coisa não é consequência, causa, né? Exatamente. É difícil, eu não sei, eu não saberia também explicar como é que eu demonstraria. Falando uma coisinha gostosa na vida. Se sentindo talvez seguro, né? E segura pra poder fazer certas ousadias, né? Tem muita gente também que não gosta de ouvir o te amo na hora do sexo. Gosta de uma coisa mais hard, né? Mais legal, mais animadinha. Mais animadinho, então... E assim, também não existe um padrão. Um dia você tá mais animado, outro dia você tá mais romântico. Amor, quero hoje um amorzinho mais romântico. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Isso é amor purinho. Isso é amor purinho. Olha aqui, elas preferem pênis circuncisado ou com prepúcio? Olha aí. Nota alguma coisa? O homem fica um pouco mais sequinho, né? Mas... Eu vou voltar um pouco à pergunta pra saber se é verdade também. Assim, não tenho... Acho que não tenho essa preferência. Não, né? Não tenho, como, sem... Uma pelica de nada, a gente valoriza uma pelica de nada ali também. Circuncidado acho que fica um belo pinto. Olha aí. Né? Acho que fica... Quem precisava de um estímulo ali... mas não precisa ser estímulo. Vamos cortar logo isso aí, me liga. Rapidinho. Eu acho que dá uma embelezadinha, olha né? Aí. Pra secar é mais fácil, né? A questão da candidíase que eu sempre falo. A higiene é mais fácil, né? Quando o homem bem mais fácil, é circuncidado. Então você fica fazendo candidíase de repetição, né? Que é um saco, né? É um trabalho danado. Mas não é preciso operar só por causa disso. Tem maneiras de resolver. Mas me diz uma coisa, Rafa. É verdade que a circuncisão, pela glande ficar exposta sempre, perde um pouco da sensibilidade? Ou isso é um mito? É um mito, assim. Você perde a sensibilidade, por exemplo, quando você guarda ele, né? Na cueca, você tá ali... Você perde a sensibilidade pra você conseguir aguentar botar roupa, por exemplo. Porque quando você opera, primeira semana ali é um horror, né? Mas a segunda, você já perdeu a sensibilidade que te dá uma aflição. Mas no sexo não muda nada. Mas muitos homens fazem, mesmo adultos, a circuncisão? Eu fiz num cara de 87 anos uma vez. O cara tinha neto. Que loucura, né? Tudo grudado. Foi um inferno fazer aquilo. Porque ele quis fazer. Meu Deus! E depois a dor que fica... o dele deu um trabalho danado. É uma semaninha chata, mas depois de uma semana, os pontos ali que ficam em volta ficam meio, né, incomodando ali um pouquinho, mas os pontos caem também, você não tem que tirar ponto. Mas é meio desagradável. Mas 2 semanas depois, 3 semanas depois, você já não sente nada, você fala, graças a Deus que eu fiz. Já passei por isso, já sofri, mas tô ótimo agora. Esse é o 100%, as pessoas 100% falam isso. Que bom que eu fiz e eu sofri no comecinho, mas que bom que eu fiz. Olha, não sabia que tinha com tanta frequência assim depois de... E te vê muito nos judeus, né? Porque eles são desde pequenininhos. 7 dias, né? 7 dias. Eu fui lá no filho do Léo, eu fui lá ver como é que era. Achei sensacional. Aquilo é uma peliquinha de nada. Não sente nada. Dá um trabalho no adulto, cara. Tem que dar tanto ponto. O menino faz... Acabou. Resolveu. Tem que dar nem ponto. Nem ponto? Não. Menino, que fenomenal. Maravilha. São muito pequenininhos, né? Ai, gente. Lu, sexo e cistite, qual a relação? Acabei de ver aqui. Tem muita gente que tem, né? Começa a vida sexual e aí começa a ter uma cistite de repetição. Porque tem muita troca de secreção ali durante a relação, né, Rafa? Tem a própria inflamação local, né? Então tem atrito, tem a secreção. Então, algumas mulheres têm uma predisposição maior a ter cistite de repetição pós-coito. Tem alguma dica, assim, pra dar, pra aliviar? Xixi. Né? Fazer xixi depois de transar, olha aí. Assim, eu oriento lavar. Assim, lava a vulva. Água geladinha, uma água coisa. Bota lava com a... Não evitem usar o chuveirinho, a pressão do chuveirinho, porque você pode ali favorecer até a ascensão ali das bactérias. Então, lava normal, com água, sem pressão. Olha aí. Então, lava a vulva só com água, não precisa botar sabão nem nada. Mas lava a vulva e faça um xixi.
Isso é fundamental para lavar aquela uretra ali que possa estar contaminada. Depois do sexo eu falo também bastante isso. Não sai lavando o pau depois de transar, não. Porque você teve aquele rale-rola ali, né? Machucou, aí você vai lá, pega o sabonete, esfrega mais ainda. Aí o cara acorda no outro dia com aquele pau vermelho pra caramba. Só água. Água geladinha, delicadeza, né? Delicadeza com os meninos, delicadeza pros meninos. Pelo amor de Deus, né? O pessoal... Eles merecem. Merece. Skirt, é assim que fala? Squirting. É sinal de mais prazer? Não. Olha que né? Pergunta capciosa. Então vamos lá. Primeiro, nem toda mulher consegue ter o squirting, né? Um outro mito que a gente tem, o filme pornô, que traz uma ideia muito errada daquelas mulheres que jorram, né? Ejaculam. Não é, tem um termo. Acho que fala, eu vi ejacular também, mas parece xixi aquilo, né? E parece, exato, porque na verdade ele tem toda uma produção ali para aquilo acontecer, porque na vida real. Então, eles ainda não têm uma certeza do que é o conteúdo daquele líquido. Não existe nenhum trabalho que ainda mostre assim, se tem urina ou se é só uma secreção glandular. Mas existem mulheres que eliminam uma maior quantidade de líquido durante a relação. Isso não está relacionado com o orgasmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você não precisa eliminar líquido nenhum para ter prazer, tá? Mas o squirting, geralmente, você consegue quando você tem um estímulo mais intenso numa relação sexual. Então, você está numa relação mais intensa, com mais tesão. E, às vezes, mulheres que têm orgasmos múltiplos, você pode estimular esse squirting com uma maior facilidade, tá? Mas isso não está relacionado com o prazer. Se ela não apresentou o squirt, ela não teve prazer. Uhum. Ou não chegou ao orgasmo. Não, são coisas independentes. Então, na verdade... Esse tesão vem antes, na verdade, né? Assim, o squirting foi porque teve um tesão. E não uma coisa... Não é o tesão... Exato. Aquela relação que você tá com um tesão maior. O que acontece? Até, né? Mesmo em relacionamentos prolongados. Disso, né? Corre atrás desse Exato. Tem vezes que você tá com mais vontade, com mais tesão. E tá coisas acontecendo ali que vão gerar mais tesão naquele momento, né? Os orgasmos são diferentes também. Às vezes a gente busca... Não, tem vezes que você tem um orgasmo menos intenso, outras vezes você vai ter um orgasmo mais intenso. Existe uma diferença entre o orgasmo acho também. Acho que o homem é mais prático. Acho que aquilo papum e foi a mesma coisa lá. Por isso que eu tô falando. Que inveja, eu acho que... Tá vendo como é que é o negócio? Nosso orgasmo é melhor que o de vocês. Saímos daqui, então, a conclusão... É que o orgasmo feminino é melhor que o masculino. Podemos fazer um trabalho, botar uns eletrodos cerebrais lá no clitóris da glândula. Magnética, transar numa ressonância magnética. Olha aí. Medir a intensidade, a frequência, o que sente mais. Pronto, interessante. Se eu comprovo aqui a minha teoria. Bacana demais. Porque mesmo namorando, seguem... Isso também as mulheres têm uma neura com isso, né? Seguir meninas aleatórias no Insta. Você pode seguir, mas não precisa... Assim, vamos lá, vou dar minha opinião. Eu acho que os homens, eles também continuam com os relacionamentos, com amizades entre mulheres, eu acho isso importante. Mas eu acho que, sim, ficar curtindo, ficar comentando. Acho que não precisa disso. Não precisa. Porque é o velho negócio que é um negócio, né? Eu acho que, tipo assim, escalona, né? É o problema, né, de pornografia, a mesma coisa, né? Você começa com uma pequena coisa e as coisas vão assim, escalonando e quando você percebe, você entrou numa área muito perigosa. Exatamente. Né? A pornografia acontece isso, com curtir fotos alheias acontece isso. Porque hoje aproxima, assim, a rede social, por mais que não seja algo de presencial, né? É aquele que demonstrou interesse. Quantas pessoas você já conhece hoje? Você fala assim, começou a namorar porque curtiu uma foto de fulana. E você curtiu uma foto, aí você vira um oi. Vira um oi, vira um papo. Vira um papo uma semana. Vamos nos encontrar? É um pulo, né? É um pulo, né? Pornografia é a mesma coisa. Você começa a ver uma pornografia assim com pessoas, acontece um com o outro, né? Casal normal, aí depois botar uma pessoa a mais. Quando você tá vendo, tem um bicho ali dentro. O que tá acontecendo aqui? Escalonou aquele negócio. Então é um negócio perigoso. A gente menospreza a nossa capacidade de se viciar nas coisas também. Exatamente. Né? A gente vai criando certos vícios e vai escalonando, aquilo vai ficando gigante. Vai ficando gigante. É uma bola de neve. O problema da bola de neve é o mesmo sempre, né? Quando você percebe, escapou da mão. Pois é. E aí, então eu acho que a gente precisa ter esse controle só, né?
Não de não seguir, eu acho que a gente... E homem é visual mesmo, né? Voltamos àquela questão, né? E assim, imagina se fosse o contrário, né? A gente ficar curtindo homens gostosos, saradões, e, né, e ficar comentando foto. Não pode. Proibir. Eu acho que é uma questão de... É um respeito com a pessoa com que você, né, tá se relacionando. Então... eu acho que esse negócio de ficar curtindo, comentando... Não pode dar esse mole, né? Acho que esses negócios a gente não precisa. Não precisa. Um fator importante, um ponto principal que já tem aqui perguntas e que é sempre uma polêmica é homenagem. Por que os homens têm tanto esse fetiche, esse desejo? Visual. É visual, só, essencialmente. Não é pelo desejo de estar ali com duas mulheres juntas ao mesmo tempo. Talvez essa questão do homem ser, né, um machão, esses negócios assim, acho que ajuda bastante. Mas o visual, né, é uma coisa importante, né? Ver duas mulheres juntas ali é uma coisa maravilhosa. Uma mulher boa, duas, então melhor ainda, né? Aquele negócio. Mas existe o do machão comedor, né? Assim, também existe. Comedor de mulher, essas coisas assim. Acho que isso influencia pra caramba, né? Influencia. E é um outro... assim, eu acho que é um outro ponto que o casal tem que estar muito preparado pra viver, né? Porque, assim, é uma outra pessoa. E mesmo os que acham que estão preparados, não estão, às vezes né? não estão. É muito complicado, né? Porque é uma outra pessoa que tá ali, né? E a relação sexual é um momento em que há a maior troca de energia possível intimidade. Ali. E de intimidade. De repente, uma outra pessoa invadiu uma intimidade de um casal. A gente tá casado há 10 anos ali, existe uma intimidade toda feita, de repente tem uma nova pessoa partilhando daquela intimidade. É perigoso, né? É perigoso. É um negócio perigoso, né? No campo das ideias é fantástico, né? Exatamente. E você pode ficar no fetiche também no campo, né, das ideias. Você não precisa, né, assim, concretizar aquilo ali, né? A ideia do negócio pode ser interessante. Você pode utilizar aquilo como uma ideia. Pode, né? Exato. Na hora, imaginar que tem uma, né? Mas realmente, assim, conheço pessoas que levam super de boa, né? Mas também já vi histórias de envolvimento. Então é uma coisa que a gente acabar tem que... por causa disso, né? Assim, até que ponto você quer liberar um prazer correndo risco de acabar uma relação. E tem tantos outros fetiches que vocês podem viver juntos ali, né? Assim, talvez colocar uma outra pessoa. Nossa, quantas coisas vocês podem fazer. Esse seja o uma fetiche troca. Máximo, né? Talvez, né? Homenagem acho que é um fetiche meio... Eu acho que é o mais... É o mais desejado, assim. Que eu vejo, é isso mesmo. Mas você vê, eu não tenho muita pergunta sobre isso aqui, não. Os homens não mandam muita coisa, não. Eu recebo muita. É mesmo? Muita curiosidade. Público diferente é outra coisa. Não entendi. Será que talvez isso seja um desejo maior das mulheres? Olha aí. Interessante, era pra ter mais aí. Não tenho quase. Homenagem, não se fala em homenagem. E eu tô recebendo perguntinha aí, tá louco? Nossa, eu acho 500 perguntas. Principal. Nada de homenagem. Zero homenagem. Nas suas eu já vi algumas. Então. O cara perguntando, toda hora as meninas perguntando. Depilar ou não? Eis a questão. Vocês preferem... Bom, não, assim... Vocês... Pernas, tórax... Homem depilado, olha aí. Meu primo depila, mas ele é atleta, pô. Aí... Pra nadar melhor. Então, eu não tenho muito essa preferência. Eu vou responder por mim, assim. Nem nota, né? Então, lá... Vamos focar lá, né? Dá pra dar uma parada. A parada, pronto. Dá pra dar uma parada. Não precisa ser raspado lisinho. Mas dá pra dar uma parada. Não precisa ser Mata Atlântica, assim. Dá pra dar. Só pra higiene, né? A higiene é interessante, né? Mas assim, não é uma coisa também que se não for, vai ser água, sabe? Assim, não é uma coisa que eu fico muito atento. Não é uma coisa que pega muita atenção. Eu acho que é mais os homens também. É uma coisa que eu sempre falo. Você só conhece o tamanho da árvore quando você tira o mato em volta. Quer ficar animadinho com você mesmo? Tira o mato em volta ali. Você vai falar, rapaz, aquilo ali... Sensacional! Mas não é verdade? É mais pros homens que pras mulheres, então, né? É outra coisa, né? A mulher também. Você vê, a gente dá muita dica, eu dou muita dica pra homem pensando nas mulheres, mas as dicas servem mais pros homens mesmos do que pra relação, né? E, assim, vocês reparam muito quando a mulher tá muito depilada ou quando não tá depilada? Também não, sabia? Então, eu acho que isso é mais... Individual pra caramba, né? É muito individual. Do mesmo jeito que você tem que malhar pra ficar bonito pra você mesmo, você se depila pra você mesmo. Pra você mesmo. Eu acho que o cuidado que você tem
é a sua preferência, é como você se sente bem. Eu acho que isso é o mais importante. Quem depila muito, tá aqui com aqueles pelos, vai se sentir estranho, vai ficar meio então não retraído. faz. Exatamente. Exato. Igual, mulher, você se sente bem, mas sem depilar, tá tudo certo. Você não existe um padrão. Então faça o que você se sente bem. Né? Às vezes isso acontece com a gente. Ai, doutora, eu não me depilei hoje. Assim, as pacientes se preocupam. Falam assim, meu amor... Eu se nunca... eles soubessem, né, Lu? Se eles soubessem que a gente encara, né? As florestas mais inóspitas, assim, né? A gente tá ali, as coisas mais estranhas. Exato, e sem problema nenhum. E eu não tomei banho hoje. Eu falo, meu amigo, amor, ninguém toma banho. Vem, deita aqui, fica à vontade. Eu vou reparar na sua depilação, da sua vulva de forma alguma. Que tem de homem preocupado de ficar ereto durante atendimento. Tem, né? A gente não tá nem aí pra vocês. Essa que é a Já verdade. aconteceu? Assim, nunca aconteceu isso. Fala porque a verdade. a gente... Não, porque a gente é muito ligeiro também, sabe? Vai, deitou, fez, examinou, levantou, saiu. Mas, por exemplo, acontece da gente atender homem com, né, as próteses penianas. Eu atendi ontem, né, um pós-operatório de uma prótese peniana. Então, o cara fica ereto o tempo todo. Por mais que seja, na verdade, uma prótese, ele já mas aí ereto. é um caso à parte. Ele tá com a prótese. Sim, é verdade. Já tá ali daquele jeito, Ele não tem, né? tadinho. Você colocou, ele não tem opção, né, tadinho, de não ficar... Tem opção. Ele não tem, nem que ele quisesse. E eles perdem, né? Eles perdem, né, esse milímetro inicialmente. Vai botar prótese, é sempre um problema e tudo. Ai, doutor, será que vai dar certo? Não sei o que, não sei o que lá. Aí quando volta com a prótese, aí já não tá nem aí. Aí que perdeu aquele milímetro. Eu vou te confessar uma coisa. Eu morro de curiosidade de ver um pinto com prótese. Vou te mostrar agora. Então me mostra que eu quero ver. Mostro. Porque eu não consigo imaginar como fica assim. Olha, é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. O resultado é maravilhoso. Porque eu imagino que você tem que ter ali um preenchimento do vaso sanguíneo num total, não só ficar... A prótese não faz isso, né? Como é que fica a pele? Fica perfeito. O corpo cavernoso fica preenchidinho? Preenchidíssimo. Perfeito? Perfeito. Gente, que maravilha. A cabeça aqui, assim, eventualmente você fala pra ele tomar algum remédio, um Viagra, Tadalafila, pra poder entumecer um pouquinho. Pra dar aquela finalizada, digamos assim. Mas se não tiver, não precisa. Não precisa. Os pacientes ficam felicíssimos. Eles já estão ali, né, brigando com aquilo há muito tempo, né? Para um cara chegar a botar, né, uma prótese, ele já tá tomando remédio há muito tempo, né? Já não é natural para ele há muito tempo. Ele sempre entra para transar pensando, será que vai dar certo? Meu Deus do céu. E ele chega ali, ele vê aquele pinto duro dele, com há anos ele não vê. Então é uma felicidade. Eu até né, atendi um senhor de 74 anos, eu lembro até hoje disso. Ele falou assim pra mim assim, doutor, depois da minha filha, foi a coisa mais feliz da minha vida. Tinha um barato disso, eu gostava do... Cara, eu posso imaginar, porque deve ser, né, pro homem, assim, quando ele perde a medicação por algum motivo, né? E ao mesmo tempo tem ele solução, ainda né? O que é legal que tem solução. Isso é o mais... Só não e qual a diferença pra outra? Não tem uma que você... A inflável é maravilhosa, né? Mas custa 60 mil reais, né? Só a prótese. Né? 60 mil? 60 mil reais, só a prótese. E essa semi-rígida custa 3 mil reais. Nossa. E assim, tem um período de troca ou não? Colocou não, sempre? Pra sempre. E a garantia é vitalícia. Inclusive, essa que é a semi-rígida, são 2 fiozinhos de cobre dentro, assim, que você consegue manipular ele. Então, você guarda pro ladinho, quando você precisa, você... E a outra, você enche por onde? Você tem um reservatório de soro, né, na barriga, que você bota assim, né, bota uma bolinha, e você tem um botão no saco. Aí quando você quer ficar animado, você aperta o botão, aquilo infla, faz o que tem que fazer, depois o líquido volta. Um barato, né? Então, peraí. É mais complexa. Mas né? aonde que fica a bolsa de água? Na fossilica, assim, coloca assim na barriga. Dentro? Dentro. Ai, gente, coloca faz um espacinho ali, coloca desse. Ali. É um barato, né? Nunca vi. Mas depois eu quero ver. Mas é trabalhosa de fazer. Cirurgicamente é trabalhosa. Né? Um pós assim, operatório é mais trabalhoso. A semi-rígida é bom porque ela é barata e funciona perfeitamente. Só não transa quem não quer. Muito bem. E quem não quer, não tem problema também, né? E quem não quer, não tem problema. Ninguém é obrigado a transar, não. Muitos pacientes que eu pergunto, e aí o sexo? O cara fala, doutor, não falta mais. Não me ligo pra isso. Eu falo, então, ó, faz exame e volta aqui. Não tem estresse com isso, não. É isso. Que pena. Queria continuar mais. 59, olha lá. Pois é. Putz, grilo. Agora eu já tô contando os minutos pro próximo. É isso aí. Foi um prazer, eu amei. Amei bom, o nosso papo, a nossa conversa, nosso tira dúvidas aí. Segunda vez já, hein? Fizemos uma live no Instagram. Live e agora o podcast. Agora a gente evoluiu. Agora a gente evoluiu. Nossa, Né? Exatamente. E vamos ter vários encontros, se Deus quiser aqui. Tá marcado. Nossos e com convidados
Já contando os minutos. Combinado. Beijo. Beijão, Lu. Obrigada. Beijão, beijão.